Olá, bom dia a todos. Esse nosso momento, entendendo a comunicação espiritual com o Livro dos Médiuns, tenta trazer uma explicação rápida sobre capítulos do Livro dos Médiuns. Lembrando que o importante é que todos nós busquemos mais estudo e mais aprendizagem sobre essa doutrina tão ampla e de tantos ensinamentos. O vídeo de hoje vai falar sobre o capítulo 18, intitulado Dos Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Bom, ser médium ou exercer a mediunidade não acarreta nenhum tipo de doença. Assim como vemos médiums de saúde forte e exemplar, existem médiums doentes. Entretanto, a causa dessa doença não pode ser atribuída à mediunidade. Então, como qualquer faculdade que você use em excesso te traz algum tipo de prejuízo, usar a mediunidade em excesso pode causar fadiga, cansaço físico, principalmente quando essa mediunidade se trata de efeitos físicos. Afinal de contas, o corpo desprende muito mais energia para realizar esse tipo de efeito. Entretanto, em qualquer tipo de mediunidade, se a gente exercer exageradamente, nosso corpo vai ficar cansado. Qual é a cura para isso? O descanso. Então, uma vez que a fadiga se faz presente após o uso da mediunidade, o repouso faz com que todas as energias do médium retomem, os seus devidos lugares. Então, o médium tem uma doença causada pela mediunidade. Não. Outro ponto que os espíritos colocam é sobre a loucura. A mediunidade provoca a loucura? Não. O que pode acontecer é uma pessoa predisposta a essa loucura. Uma pessoa que tem alguma anomalia cerebral e praticar a mediunidade potencializa essa já pré-existência. Então a pessoa enlouqueceu por conta da mediunidade? Não. A pessoa enlouqueceu, por assim dizer, como um exemplo, porque já tinha em seu corpo germes que levariam a isso se fossem estimulados, certo? Então, a mediunidade, ela precisa ser muito observada. Não se deve querer praticar a mediunidade de uma maneira provocada. A mediunidade é uma faculdade espontânea. E aí a gente trata também das crianças. Uma criança deve exercer a mediunidade? Uma criança pode exercer a mediunidade, desde que essa mediunidade lhe seja natural. A criança que tem uma mediunidade espontânea vê aquilo como uma coisa normal. Acontece um episódio e ela trata como algo normal da vida dela. Entretanto, quando se quer provocar a mediunidade em uma criança, o não desenvolvimento do organismo, não desenvolvimento total do organismo dessa criança, a delicadeza desse organismo pode acarretar problemas. Por isso, quando uma criança tem uma faculdade mediúnica, ela não deve também ficar sendo estimulada. Quando naturalmente e espontaneamente um episódio mediúnico ocorrer, algum adulto, pai responsável, deve ali ficar próximo a essa criança, monitorando o acontecimento, mas não potencializando aquele acontecimento e nem tentando provocar em uma criança a prática da mediunidade. A mediunidade, então, tem uma idade para começar a ser desenvolvida? Não existe uma idade. O que existe é um preparo, tanto físico quanto moral. Se essa pessoa já está desenvolvida física e moralmente, a prática da mediunidade vai lhe aparecer de uma forma natural. Então isso é muito importante.
eu quero ser médium, acordei e decidi que eu quero ser médium. Como a gente tem falado em todos os vídeos, a mediunidade é uma faculdade que lhe é natural. Não tem como eu me tornar médium de um dia para o outro porque eu quero, porque é a minha vontade. A mediunidade é um dom de Deus, é uma faculdade que nos é concedida e ela deve ser trabalhada de uma maneira espontânea. É importante a gente lembrar que praticar a mediunidade sozinho também não é algo que vemos diariamente. A faculdade mediúnica geralmente é praticada em grupos, em que há 3 ou mais pessoas, justamente para que alguém esteja por perto para lhe dar o suporte necessário em relação à oração, à prece, à energia. Bom, para concluirmos esse vídeo então, a mediunidade, ela tem inconvenientes e perigos? Exceto se ela ficar tentando ser provocada e se ela for utilizada em excesso, sem um raciocínio, uma ponderação para essa prática. Mais uma vez, desejo que essa nossa semana seja ainda melhor do que a que se passou e que mais uma vez possamos buscar mais conhecimento, estudar mais essa doutrina que nos enche tanto o coração de esperança e de conhecimento. Uma boa semana a todos!